vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou contar a história de uma mulher muito inteligente, é verdade. Essa história se encontra em 2 Reis, capítulo 4, na Bíblia, nesse livro aqui, ó. Caiu. Bem, essa história começa com a história de uma mulher que não tem o nome dela, mas é chamada de viúva. E essa viúva pede para o profeta Eliseu socorrer ela, porque ela estava passando necessidade, ela só tinha uma botija de azeite e ela não tinha mais ninguém para ajudá-la, né? Então Eliseu, que era profeta, que era representante de Deus na terra, decidiu ajudar essa mulher e multiplicou a botija de azeite. E ela pôde pagar suas dívidas e tudo. E aí Eliseu continuou seu caminho pela cidade onde ele estava passando lá, visitando, né? Porque como profeta, ele passava por várias cidades. Então, a sunamita, ela era casada com um cara bem sucedido, ela tinha uma casa boa e ela olhou pro Eliseu lá, coitado, dormindo em tendas, dormindo em barracas, passando fome, e ela falou assim pro marido dela: olha, eu sinto no meu coração que eu tenho que ajudar aquele homem, que aquele homem é de Deus, aquele homem não pode ficar passando assim. Então quando ele não pode ficar passando necessidade assim. Então eu quero que quando ele estiver aqui na cidade, ele venha se hospedar na nossa casa. Vamos construir um quarto para ele? E o marido olhou e falou assim: vamos, porque eu sei que aquele é profeta do Senhor. E eles construíram um quarto para Eliseu, um quarto simples, uma cama, uma escrivaninha, coisa simples. E aí chamaram o Eliseu para lá e falaram: olha, nós queremos ter uma proximidade com Deus, a gente sabe que você conhece da palavra, a gente quer conhecer a palavra também, quer conhecer mais sobre Deus e a gente também quer te abençoar com este quartinho. Toda a vida que você tiver aqui na cidade, esse quartinho é seu, você pode vir se hospedar aqui, a gente vai te dar comida, você não precisa ficar montando barracas e tudo mais. Então Eliseu aceitou aquela oferta de bom grado e junto com seu ajudante ficou ali hospedado enquanto fazia as obras missionárias ali na cidade. E antes de sair, Eliseu virou para ela e falou assim: olha, eu sei qual é o desejo do seu coração e Deus manda te dizer que você vai ter um filho. E ela vira para ele e fala assim: olha aqui, meu senhor, eu te ofertei de bom grado porque eu quero conhecer da palavra, mas tu não venha me enganar não, porque eu já tô velha, meu marido já tá velho, a gente não pode ter filho mais, hein? Então se você ficar me enganando, você não vai ficar mais aqui não. Aí ele falou: acalma o teu coração, porque é promessa de Deus e vai cumprir. E aí Eliseu continuou o seu percurso, não é? Aí falando de Deus, pregando sobre a palavra. Então é isso que aconteceu, o seguinte: passado um tempo, a sunamita engravidou. Teve um menino. Olha só que legal. E sempre que Eliseu passava lá, sempre que Eliseu passava por aquela cidade, ele passava lá, se hospedava naquele quarto, comia na mesa junto com eles. E assim foi, por longos anos. Tudo estava feliz e ela agradeceu a Deus porque Deus presenteou ela com um filho que ela não podia ter. E tudo se passou, não é? Só que acontece que o filho dela ficou doente. Uma doença que ninguém conseguia curar. Ninguém. E aí ela falou: e agora? Meu filho tá doente. E aí ela falou: quando é que Eliseu volta para a cidade? Que Eliseu, ele é de Deus, ele pode me ajudar. E ela ficou esperando ele voltar. Só que Eliseu estava em outra cidade, em outro lugar. Então o que acontece? O filho dela morreu. Poxa vida, o filho dela morreu. Ah, mas ela não se desesperou.
Ela acreditou naquelas palavras que Eliseu havia lhe falado, levou o filho dela para o quarto que ela construiu para Eliseu e saiu à procura de Eliseu na cidade próxima que ele estava. E foi. Encontrando lá com o ajudante de Eliseu, ele falou: vai tudo bem? Tá tudo bem com o seu filho, com o seu marido? E ela falou: tá, eu preciso falar com Eliseu. E aí ele levou ela até Eliseu. Chegando lá, ela falou assim: olha, você me prometeu aquilo que eu não pedi. E agora aquilo que você me prometeu está lá morto. Então me ajuda. Aí Eliseu foi até a casa dela, deitou-se sobre o menino e soprou o sopro do Espírito Santo sobre ele. E ele ressuscitou. E olha só que coisa linda, não é? Mais um milagre na vida dessa mulher. Uma mulher esperta, inteligente, à frente do seu tempo. Mas o que aconteceu? Sempre a gente tem um momento de alegria, de felicidade e depois vem um momento de luta, para que a gente possa aprender sempre. E veio uma seca muito grande nessa cidade, a sociedade. E aí aconteceu guerras ali no meio e todo mundo precisou sair dessa cidade e abandonar suas terras, porque não tinha mais o que comer. Em passado anos e anos e anos, longe da sua própria casa, morando de favor, eis que essa mulher decide voltar. E aí um novo rei entrou para governar aquele reino. E essa mulher decide voltar para sua cidade. E ela fala: agora é tempo de voltar para o que é meu. E aí, quando ela está chegando na cidade, ela se depara com Eliseu conversando com o rei e falando justamente para o rei que ele veio aqui na cidade e ele foi abençoado nessa cidade por uma mulher que construiu uma casa, um quarto para ele, deu de comer para ele, sem nada em troca, sem querer nada em troca. E o rei falou: eu gostaria de conhecer essa mulher. E aí essa mulher vem com seu filho. E aí ele fala: falando nela, olha ela ali. E aí o rei manda restituir o dobro daquilo que ela tinha. Olha só que história bonita. E o que a gente tira dessa história? Qual é a lição que a gente tira dessa história? A primeira lição que a gente tira dessa história é que a gente não deve procurar Deus apenas quando nós estamos passando por uma necessidade igual a viúva. A gente não pode procurar Deus só nesse momento. A gente tem que procurar Deus quando a gente está bem, quando todo mundo está bem, quando nós estamos todos bem. A segunda lição que a gente tira dessa história é que se a gente conhece a palavra de Deus, se a gente conhece o seu amor, se a gente conhece aquilo que Ele nos prometeu, nós não podemos duvidar do seu poder. E por isso que quando o ajudante de Eliseu perguntou para ela: vai tudo bem? Ela respondeu: vai tudo bem. E olha só, foi tudo bem, porque ela confiou não em Eliseu, na figura do homem de Eliseu, mas ela confiou em Deus, que Deus, através de Eliseu, iria salvar o filho dela, porque naquela época era assim que as pessoas pensavam. A terceira lição que a gente aprende nessa história: nós devemos agir. A partir do momento que o filho dela ficou doente e veio a falecer, ela agiu. Ela pôs o filho dela no quarto e saiu à procura daquele que podia ajudar o filho dela. Então a gente tem que agir. Não adianta a gente pedir para Deus: ô Senhor, me dá um emprego, e não ir procurar um emprego. Ô Senhor, me dá uma nota 10 naquela prova e não estudar para a prova. A gente tem que agir também, a gente tem que dar os nossos próprios passos. Olha só que história interessante. Isso por quê? Porque lá no começo ela foi procurar Deus sem intenção de pedir nada, só simplesmente para conhecê-lo. Não é bonita essa história? Bem, se você gostou dessa história, não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar com um amigo, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Grande beijo e até a próxima!